Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por podermos estar juntos, iniciando uma nova semana de estudo. Estamos na nossa série 3 mensagens urgentíssimas. Estamos avançando, já vamos fazer o 9º estudo desta série. E queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também vocês que clicam no dedinho de joinha, ajuda ao YouTube a disponibilizar para que outras pessoas tenham acesso também àquilo que é postado. Queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marinho Westphal, é do Rio de Janeiro. Gerson Ferreira Lima é de Guarapari, no Espírito Santo. Marilena Cunha de Almeida é de Peruíbe, São Paulo. Ricardo Rodrigues e Nilda são de Caaporã, na Paraíba. Ana Arruda é de Ponta Grossa, no Paraná. Manuel Aleu Mateus da Costa é de Vila Velha, no Espírito Santo. Todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pelos cuidados que tens tido para com cada um de nós. Te agradecemos por podermos estar junto com centenas e centenas de pessoas, iniciando mais uma semana de estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que nos pedem orações, todos os que passam por lutas, provações, tribulações. Dê forças e vitórias a cada um, em nome de Jesus. Amém. Este final de semana começou na sexta-feira o Aventuri, é o acampamento dos aventureiros aqui em Lancaster, Massachusetts. E estamos juntos com os aventureiros desde sexta-feira até hoje, domingo. E devido ao fato de estarmos envolvidos com os aventureiros, nós não estamos postando esse final de semana a oração da tarde, a reflexão. Mas amanhã, segunda-feira, nós já voltaremos com a oração e a reflexão. Continuemos todos orando uns pelos outros. Nós queremos agradecer a vocês que estão acompanhando os estudos, e esta série ela é muito importante. Por quê? Porque fala exatamente dos últimos dias da história deste mundo, os anjos lá de Apocalipse 14, com 3 mensagens urgentíssimas, e estas mensagens elas nos chamam para a adoração ao verdadeiro Deus, nos chama para sairmos da confusão espiritual que existe em muitos lugares e envolvendo muitas pessoas, e que, através da orientação do Espírito Santo, possamos compreender a plena verdade da Palavra de Deus e vivê-la em nossa vida. E então, nesse estudo desta semana, nós vamos falar um pouco a respeito de uma cidade chamada Confusão. É aquela cidade de Babilônia. Babilônia já não existe mais, e quando João estava na ilha de Patmos, no final do 1º século, ele escreveu o Apocalipse. Babilônia também já não mais existia. Mas a palavra de Deus, ela faz uma ligação entre a Babilônia antiga, aquela cidade, a confusão que havia lá, e a confusão espiritual que existe hoje no mundo e que vai levar muitas pessoas à perdição. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 17, no verso 14, nos diz assim: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. O apóstolo João, ele, tendo a visão deste conflito, ele vê aqui Satanás arregimentando as nações, os reis da terra,
para guerrearem contra a cidade santa, contra o Cordeiro, contra Jesus. Mas nos diz aqui a palavra de Deus que o Cordeiro os derrotará. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já é vitorioso. Ele já derrotou Satanás. Todas as vezes que Satanás teve confronto com Jesus, ele foi derrotado. E a maior derrota foi quando Jesus morreu por cada ser humano na cruz do Calvário. Ali ele deu um golpe mortal na cabeça da serpente, que é Satanás. E Jesus ressuscitou gloriosamente no domingo, primeiro dia da semana. E Jesus, ele nos garante esta vitória também sobre a morte, se nós crermos e aceitarmos a tua palavra. Então aqui no Apocalipse, nós encontramos dois simbolismos muito importantes, que são duas mulheres. Uma mulher vestida de sol, que está em Apocalipse capítulo 12, e outra mulher vestida de escarlate, que está em Apocalipse 17. Essa mulher vestida de sol, ela representa a igreja fiel, a igreja que permanece fiel ao seu primeiro amor, ao verdadeiro amor. É aquela que não se contaminou, não se corrompeu com falsas doutrinas. Esta é a mulher vestida de sol. E quando nós vemos em Apocalipse 17, nós encontramos ali a mulher vestida de escarlate, de púrpura, de vermelho. E essa mulher do Apocalipse 17 simboliza a igreja cristã que se prostituiu com falsas doutrinas, como nós estudamos aqui na semana, quando começaram a mudar o dia de adoração ao verdadeiro Deus, o dia verdadeiro que Deus deixou para que possamos adorá-lo, especificamente separar para adoração a Deus. E então essa igreja cristã, ela se corrompeu, ela se prostituiu. E então essa igreja de Apocalipse 17, ela é comparada a uma mulher adúltera. Está em Ezequiel 16, verso 32. Você foi como uma mulher adúltera que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Vejam, essa é a igreja do Apocalipse 17. Mas antes eu quero ler com vocês Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 12, no verso 17, nós lemos: O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Vejam, o dragão, quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente. Ele se enfureceu contra a mulher, contra a igreja vestida de sol, contra a igreja que procura se manter fiéis aos princípios da palavra de Deus. Uma mulher que não se corrompeu, não se prostituiu com falsas doutrinas. E quem são os que compõem essa igreja, essa mulher vestida de sol? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são os que são perseguidos. E então, aqui nós vemos claramente que a igreja de Deus, ela é descrita como uma mulher vestida de sol, uma mulher refulgente, uma mulher que não se prostituiu, se permanece pura, permanece firme na palavra de Deus. E lemos também em Apocalipse 17, no verso 14, diz assim: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17, verso 14. Então aqui nós encontramos essas duas mulheres, símbolos da igreja fiel, verdadeira, pura, que permanece fiel aos princípios da palavra de Deus, e a mulher que se prostituiu, que está vestida de escarlata. Ela, influenciada por Satanás, pelo dragão, ela vai guerrear contra
o cordeiro contra Jesus, mas o cordeiro irá derrotá-la. Como nós podemos ver, é uma guerra constante entre o bem e o mal que nós temos aqui no livro do Apocalipse. E tudo nos mostra que o povo de Deus será vitorioso. O povo de Deus, ele vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser injuriado, vai ser proibido comprar e vender, mas serão vitoriosos. Por quê? Porque estão confiados em Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Este povo que procura ouvir e fazer a vontade de Deus não confia em si próprio, em seus méritos, em sua capacidade para vencer os problemas que surgem. Confiam plenamente em Jesus. Aqui em Apocalipse 14 e no verso 8 nós lemos: Então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Apocalipse 14, verso 8. Esse aqui já é o segundo anjo. O primeiro está em Apocalipse 14, 7, que nós já falamos aqui várias vezes. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse é o primeiro anjo. O segundo, qual é a mensagem dele? Caiu Babilônia, a grande cidade que fez a todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. E seguindo um pouquinho à frente, então, em Apocalipse 17, versos 1 e 2, nós lemos: Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Vejam aqui o anjo, daqueles 7 anjos que tem as taças, ele se aproximou e chamou a João: Venha comigo. E ele mostrou então o julgamento da grande prostituta. Governa sobre muitas águas. Águas em profecia simboliza povos, nações, multidões, muita gente. Então essa prostituta, que é chamada de Babilônia, ela domina sobre a maioria das pessoas no mundo. Ela tem um controle. Mas vejam que os reis da terra cometeram adultério com ela. Como assim cometer adultério com ela? É que aceitaram as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinamentos. Essa prostituta, essa igreja, essa mulher vestida de púrpura e de escarlate, ela não segue a orientação da palavra de Deus, apenas algumas partes. A maioria das verdades da palavra de Deus foi sendo tirada e foi sendo colocada doutrinas falsas, falsos ensinamentos. E então os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então as pessoas estão como que embriagadas por essa mulher escarlate, por essa igreja, essa prostituta, que está dando de beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, irmãos, é o que eu digo sempre para vocês. Nós precisamos ter a Bíblia em nossa mão e ler a palavra de Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo para entendermos e se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Aqui, hoje, nós vimos que existem 2 sistemas, um em oposição ao outro. A igreja vestida de sol, que é a igreja pura, verdadeira, e a igreja vestida de púrpura ou escarlate, que é a igreja que se prostituiu com as falsas doutrinas. Amanhã nós estaremos novamente juntos para continuarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.